Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos a esta apresentação sobre governança corporativa em época de crise, dentro do projeto de capacitação em rede que tem como objetivo disseminar conhecimento e qualificação por meio de vídeo nas redes sociais do CIEE do Rio Grande do Sul. Agradeço inicialmente ao gestor de Relações Institucionais, Cláudio Bins, pelo gentil convite, ao qual prontamente respondi pela admiração pessoal a ele. Sou o Emir Redaeli e tenho atuado como consultor em diversos projetos estratégicos e de governança em diversas empresas nacionais e internacionais, bem como em análise de negócios e no Business Analytics. Também sou professor convidado da Unicinos para os MBAs e por outras prestigiosas universidades. Vou falar com vocês sobre algumas questões ligadas ao processo empresarial, dando uma visão geral dos grandes desafios das questões dos empreendedores à frente dos seus negócios, bem como para os gestores de negócios, para depois, então, contextualizar a governança corporativa e, por fim, alguns tópicos sobre a questão da governança em época de crise. Inicialmente, eu gostaria de falar sobre a jornada estratégica do empreendedor. Esse projeto foi desenvolvido em parceria com um mentor e coach, Sérgio Bracagioli. E nesse infográfico que eu vou apresentar agora na sequência, nós podemos ilustrar de forma simplificada a complexidade do processo empresarial. Eu vou detalhar ele para vocês acompanharem. Como a gente pode ver nesse infográfico, a ação empreendedora geralmente se inicia com o desejo de uma pessoa em abrir um negócio, imaginando uma operação de sucesso, projetando seus sonhos e aspirações pessoais. Normalmente, não raras vezes, o empreendedor desconhece todos os riscos da atividade empresarial e lida diuturnamente com o fluxo de demandas emergentes, recorrentes e que requerem decisões, essas muitas vezes não estruturadas, por conta do exíguo tempo de resposta disponível. Após um tempo e com muito esforço para a sobrevivência do negócio, o empreendedor, despendendo muito tempo pessoal e de convívio com a sua família, dedicando a sua atenção e a sua energia para esse negócio, consegue um determinado nível de crescimento da empresa e lhe sobrevém uma série de desafios, aqui ilustrado como uma ponte nesse momento, onde o crescimento como estratégia de manutenção do negócio representa então uma decisão importante. Se sucumbir a esse desafio, a empresa colapsa e pode fechar suas portas, enterrando o sonho do empreendedor. Se superar, novos desafios serão impostos, do tipo, como crescer? Ou vale a pena? A nova estrutura, então, requer a contratação de mais pessoas e sistemas, bem como a separação em setores organizados, por conta de que existem diversas demandas do negócio e, com o crescimento, diversas áreas têm que se desenvolver para dar conta a esse crescimento. A questão é que essa nova configuração, ela demanda um esforço adicional que é lidar com todas essas pessoas envolvidas, com as pautas pessoais dessas pessoas e as pressões decorrentes do ambiente de trabalho e das demandas de decisões internas, mais as questões externas inerentes ao funcionamento dessa organização ou empresa, normais do ambiente competitivo. Então, novamente aqui, e depois de um certo tempo, o empreendedor separa com novas decisões, com novos desafios. O
sustentar o crescimento e ajustar a empresa para um novo período de demandas crescentes ou se desfazer da empresa. Se optar por continuar o processo de crescimento, as novas demandas contingenciais irão requerer a atenção do empreendedor e da sua equipe gestora. Um ponto crítico, geralmente, é a questão da operacionalização e da questão da comunicação interna e externa, alinhado com o propósito e com as estratégias pessoais dos envolvidos no processo empresarial. Esse caminho tem sido percorrido por inúmeros empreendedores ao longo dos anos, sempre dedicados para atingir o sucesso empresarial. Nesse processo todo, a questão emergente e alinhada ao foco do presente curso é o da governança corporativa. No Brasil, para melhor contextualização do tema, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, tem sido a entidade que tem estudado e promovido a disseminação do conhecimento sobre os fundamentos da governança corporativa e as suas melhores práticas, de forma exaustiva e no mais alto nível de profissionalismo. Por governança, então, o IBGC tem algumas definições. Eu gostaria de convidar vocês a me acompanhar com essas definições. Então, para ficar mais fácil, eu optei por ir direto no site do IBGC para que a gente possa consultar, então, o que é governança corporativa. Então, o IBGC define como um sistema pela qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Quanto às boas práticas de governança corporativa, essas são as que convertem os princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando o seu acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, sua longevidade e o bem comum. E ela tem e apresenta para a gente aqui princípios básicos que permeiam, em maior ou menor grau, as práticas do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, e sua adequada adoção resulta num clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações com os terceiros. São eles, esses princípios, a transparência. Então, é o desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse, e não aquelas impostas por definições legais ou regulamentares. A equidade tem a ver com o tratamento justo e isonômico entre todos os sócios e demais partes interessadas. Já a prestação de contas tem a ver com o que os agentes de governança eles devem prestar contas da sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências dos seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade e no âmbito dos seus papéis. A responsabilidade corporativa demonstra que os agentes de governança, então, devem zelar pela viabilidade econômica e financeira da organização, reduzindo externalidades negativas e de seus negócios e suas operações para aumentar as positivas, levando em consideração no seu modelo de negócios os diversos capitais, então, financeiro, de manufatura, intelectual, humano, social, ambiental, de reputação e outros intangíveis, no curto e médio e longo prazo, por óbvio. E agora, então, a questão norteadora. Como, enfim, promover a governança corporativa em épocas de crise? Isso equivale a preparar a empresa para atuar em crise,
seja ela qual for, e no momento, dada a questão do coronavírus em especial, alguns pontos são importantes de serem observados. O foco da alta direção, governança, é o da sobrevivência organizacional, pois ela é que vai promover a manutenção dos empregos e a remuneração do capital investido na retomada dos negócios. Em épocas de não crise, a gente tem aconselhado os empresários e gestores a formarem um capital de contingenciamento de risco para sua mitigação. Com isso em mente, estabelecemos um montante para o enfrentamento das adversidades, como, por exemplo, se tivéssemos que fechar a empresa agora ou descontinuar suas atividades, qual seria o montante de dinheiro necessário para fazer frente a todas essas obrigações? Ora, essa abordagem pode causar um certo espanto, é verdade, muito embora seja somente de maneira inicial, porque não é da natureza nem do empresário, nem da própria empresa a sua descontinuidade. Mas isso não quer dizer que o pessoal da governança, a alta direção, não deva estar preparado para esse contingenciamento, mesmo que momentâneo. No entanto, uma reserva contingencial nesse sentido, então, é aconselhável, mesmo que o risco possa parecer remoto. Bem, mas hoje o risco não é mais remoto, ele é atual. Então, a primeira definição é a capacidade de sobrevivência com os recursos existentes, mapeando a dimensão tempo de uso desse recurso, que é o dinheiro, e o seu consumo para a sobrevivência do próprio negócio, da empresa propriamente dita, né? A segunda definição tem a ver com a questão das pessoas envolvidas e a capacidade de retomada de negócios quando a crise passar ou finalizar, ou ainda de forma progressiva quando ela for se acalmando. Isso equivale a dizer que nós devemos compreender o conjunto de habilidades disponíveis e a prontidão desse capital humano para que a gente possa disponibilizar na retomada do negócio. Assim, naquela primeira abordagem acerca do fluxo financeiro, esse desacoplamento do fluxo de caixa com o recurso existente e a capacidade de retomada via esse capital, então, de recursos humanos disponível, são bases-chave para que a gente possa pensar na retomada dos negócios. As empresas, durante o contingenciamento, que no nosso caso, em grande parte, é a parada da produção, ou a impossibilidade de prestação de serviços, deve promover a manutenção de um canal de comunicação vivo e ativo com a sua base de clientes e consumidores, demonstrando de forma clara a posição empresarial e de forma inequívoca o apoio à demanda dos clientes, mesmo que com algumas restrições momentâneas. Toda atenção assim é no sentido de não agravar a situação da empresa durante o agravamento de uma crise externa. Portanto, a agilidade no fornecimento de informações sobre a empresa, a sua situação e o apoio aos clientes é de fundamental importância e foco da governança. Também temos insistido com os empresários a formação de um capital como reserva de caixa, ou pelo menos um montante que seja adequado para suportar o funcionamento do negócio por pelo menos uns 3 meses sem comprometer a empresa. Esse capital de reserva ou de giro, no entanto, giro por definição equivale à manutenção do ciclo financeiro e operacional e seu desacoplamento. Esse capital deve ser adequado a uma eventual contingência operacional, como o que se está vendo acontecer agora. Bem, mas se tudo isso eventualmente não foi feito e estamos no meio de uma pandemia, de forma inesperada, alguns podem estar pensando, ora, inesperada, sim, mas a situação enfrentada por muitos empresários
é a de falta de planejamento para cenários desafiadores. Esse é o fato. Então, o que fazer? Questionarão alguns. O momento, então, impõe a necessidade de avaliação do contingenciamento financeiro, de pessoal e de mercado. Uma sugestão inicial é a avaliação do perfil das obrigações dívidas e dos contratos existentes. Aqui, a gente tem a oportunidade de revisar os termos e a avaliação efetiva da necessidade desses contratos, bem como o posicionamento da sensibilidade nas negociações com esses parceiros, pela facilitação ou não da negociação. Uma vez que, com isso, a gente vai perceber, de fato, quem é que são os nossos parceiros no negócio. Nesse momento, reduzir custo é crucial. Outro ponto importante é o do gerenciamento das pessoas da empresa, os seus funcionários, mantendo um canal de comunicação livre, transparente e honesto. Avaliar o perfil dos funcionários que mais rapidamente vão ajudar a retomada dos negócios e priorizar essa manutenção deles dentro do processo organizacional, de forma que eles possam ser os grandes motores da retomada dos negócios logo ali à frente, quando se acalmarem os aspectos da crise e houver a possibilidade da retomada dos negócios, mesmo que de forma paulatina. Se pudéssemos propor um plano de contingência, ele seria mais ou menos algo assim. Primeiro, a governança ela deve estabelecer quem serão os responsáveis pela condução do plano, assegurando recursos necessários para a consecução desse plano. A governança corporativa ela deve se posicionar nesse cenário de forma a dar suporte a essas decisões para o enfrentamento da crise, promovendo então diretrizes claras e políticas de posicionamento estratégico, bem como dar todo o apoio aos gestores da linha de frente, assegurando que todos estejam alinhados em busca das possíveis soluções pertinentes e adequadas à empresa. Em segundo, a governança deve analisar o impacto financeiro no negócio a partir da disponibilidade de recursos, avaliando se é manter as operações ou suspender as atividades, dependendo do setor e do nível de comprometimento desses seus recursos. E terceiro, avaliar os pontos chaves para a continuidade do negócio. Por exemplo, operações. A gente deve pensar em prever o tamanho da demanda na crise e a sua retomada. Isso quer dizer que, nesse momento, se as operações estiverem continuadas, nós precisamos compreender qual é o tamanho do recurso necessário para essa manutenção. E, nesse caso também, promover acesso aos clientes de todas as formas possíveis com a nossa proposta empresarial, de forma a facilitar a logística, como, por exemplo, no delivery, já que isso está ligado à questão do isolamento e da segurança das pessoas. Bem, o pessoal da governança deve avaliar o que é essencial para a operação. Deve pensar e analisar quais são as habilidades dos funcionários que são essenciais e manter esses funcionários na linha de operações, muito embora existam eventualmente contingências nas questões ligadas ao tamanho da operação do momento que a gente está passando. E outro ponto importante é a questão do o que é necessariamente presencial e o que é que pode ser feito remotamente. Nesse momento, muito tem sido questionado quais são de fato os serviços que podem ser feitos localmente e quais os serviços que podem então ser hoje prestados em home office. Outra grande questão é qual que é o mínimo viável para a continuidade do atendimento dos clientes. Aqui o tema é analisar o mínimo de pedidos eventualmente
possível para manter o negócio ativo, considerando o custo da operação nesses níveis, a fim de que sejam pagos pelo menos os custos da operação. Como as demandas têm sido reduzidas, há necessidade de um ajustamento do nível da operação para esse nível de demanda e, eventualmente, com a suspensão de alguns funcionários no caráter de contrato suspenso, para que, eventualmente, em havendo uma retomada de negócios, essas suspensões acabem retomando seu status de operação normal. Na questão das finanças, a empresa deve pensar em criar opções de pacotes a clientes com valores mais baixos e, eventualmente, considerando aspectos promocionais, porque a gente tem que considerar a potencial falta de dinheiro em circulação. Mas, com isso, a empresa deve pensar em assegurar o faturamento, mesmo que com margens mais baixas por hora, visando o equilíbrio econômico-financeiro e, principalmente, a sobrevivência, assegurando a continuidade do negócio. Outro ponto importante é a questão da saúde e segurança dos funcionários. Lembrando que a empresa é responsável por essa saúde e segurança no ambiente organizacional. Assim, todas as medidas de proteção devem ser tomadas pela governança, através, obviamente, dos gestores que vão operacionalizar esse plano, assegurando que os funcionários, em tendo que vir a esses ambientes, possam se deslocar de maneira segura e atuar de maneira também com a devida proteção. Outro ponto importante tem a ver com a comunicação, porque a comunicação é um elemento vital para a segurança e a empatia com os envolvidos, tanto funcionários quanto públicos de relacionamento, já que a comunicação ela demonstra eventualmente, continuidade ou não dos negócios, a sua presença ou não nos ambientes de negócios. Outro ponto importante de ser considerado é a questão dos suprimentos. Por quê? Porque a organização deve avaliar a longevidade dos recursos e as opções de obtenção dessas matérias-primas e materiais acessórios para a manutenção do negócio ativo. Avaliar o que é mais crítico para o negócio, assegurando parcerias para a disponibilização desses itens essenciais para o funcionamento da empresa. Temos certezas que, dessa forma, os danos, seguindo algumas dessas recomendações, dentre inúmeras outras, seguramente, mas com isso, pelo menos, os danos serão minimizados e a retomada, quando possível, será mais rápida e assertiva. Grato pela escuta e acompanhamento dessas falas, esperando que, de alguma forma, a gente tenha podido contribuir com a compreensão ou ampliação de alguns aspectos na análise dos negócios, e desejando a todos um rápido e ágil restabelecimento da retomada dos negócios e da trajetória de crescimento das empresas. Fiquem bem, agradeço muito.